Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 4/3/2021, vamos iniciar mais uma aula de NRs. Hoje nós vamos estar concluindo o NR5. Pois está falando aqui, nós vamos iniciar na nossa página 106, 107, né? Cento e seis, aí falando sobre processo eleitoral, sobre as denúncias. Passando aqui, deixa eu me ver. Processo eleitoral, sobre denúncia. As denúncias sobre processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego até 30 dias após a data de posse dos novos membros. Então, se há alguma denúncia, né, de irregularidade, essas denúncias deverão ser encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Emprego no máximo até 30 dias. As principais irregularidades ocorridas em um processo eleitoral podem ser processo eleitoral feito sem sequer os prazos, não cumprindo, né, os prazos exigentes, tempo para as inscrições no mínimo de 15 dias são cumpridos, não cumpridos, né? Se não cumpriu esse prazo de 15 dias aí para as inscrições, isso também pode ser denunciado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos também o tempo para inscrição de 15 dias, né? Já falei. Apuração de votos sem a participação dos representantes dos empregados e outros. Um desses ou outros fatos podem ser determinados para a unidade regional do Ministério do Trabalho e Emprego até 30 dias após a data da posse dos novos membros. Aí nós temos aqui 5.42.1. Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas as irregularidades no processo eleitoral, determinar as suas correções ou proceder à anulação quando for o caso. Então nós temos aqui a unidade regional ou descentralizado do Ministério do Trabalho e Emprego irá analisar o caso de denúncia, poderá decidir para que processo eleitoral seja anulado ou corrigido. Em caso de anulação, a empresa convocará novas eleições no prazo de 5 dias a contar da data de ciência garantida das inscrições anteriores. Se a unidade descentralizada anular as eleições ocorridas em uma nova eleição, será feita no prazo de 5 dias, contando da data da ciência ou recebimento de notificação da unidade regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Deve ser garantidas as inscrições anteriores. Nós temos aqui, do processo eleitoral, 5.42.3. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada prorrogação do mandato anterior quando houver, né, até a complementação do processo eleitoral.
O mandato anterior pode ser prorrogado até que a complementação do processo eleitoral ocorra ou seja finalizado. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Pode acontecer de dar empate a questão dos votos. Então, quem tem direito? Aquele que tem maior tempo de empresa, certo? Na apuração de votos, constatou-se que 2 empregados receberam a mesma quantidade de votos. Acontece que estes 2, concorrendo a apenas uma vaga diante do fato, quem deverá assumir a vaga será que aquele que tiver maior tempo de serviço na empresa. Então deverá ser consultado as datas de admissão de cada um e determinar com isso aquele que assumirá a vaga. Então vai ser analisado aquele que tiver mais tempo de empresa, esse assumirá a vaga. Então, no caso de empate, quem tem mais tempo de empresa assume. Processo eleitoral 5.45. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados à data de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes. A ata das eleições e apuração de votos deverá ser criada logo após o resultado das eleições. A ata deverá constar todos os candidatos que se inscreveram e os que receberam votos, e os que não receberam deverá ser apresentado em ordem decrescente do mais votado para o menos votado. A ata, dessa forma, possibilita fácil nomeação no caso de vaga para impedimento ou qualquer outro motivo. Tem que fazer a ata e todos os que participaram têm que assinar. Nós temos aqui das contratantes e contratadas. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, considera-se estabelecimento para fins de que a aplicação desta NR o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. O estabelecimento, o local onde os empregados exercem suas atividades, é a empresa prestadora de serviço. Das contratantes e contratadas. Quando se tratar de empreiteiras e empresas prestadoras de serviço, considerará estabelecimento para fins de que a aplicação dessa NR no local em que seus empregados estiverem exercendo as suas atividades. 5.47. Sempre que 2 ou mais empresas atuem em um mesmo estabelecimento CIPA, designado da empresa ou contratante deverá, em conjunto com as contratadas ou com designados, definir mecanismos de integração e participação de todos os trabalhadores em relação a decisões da CIPA existentes no estabelecimento. Ou seja, todas as empresas, todas as pessoas que participam dessa empresa, seja contratantes ou contratadas, deverão participar de forma que todos façam parte da CIPA. 5.48. Contratantes e contratadas que atuem no mesmo estabelecimento deverão implementar integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho decorrentes da presente NR, de forma a garantir os mesmos níveis de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento. Então, todos, contratantes e contratados, deverão seguir as normas de segurança. As empresas contratantes adotarão medidas necessárias para que as empresas contratadas e sua CIPA e os designados e os demais trabalhadores
lotados daquele estabelecimento e recebam informações sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como sobre medidas de proteção adequada. Exemplo disso é um programa de envios de alertas e temas relacionados à saúde, segurança e meio ambiente. Outros exemplos são os quadros de aviso, banners, reuniões de segurança e outros meios. Então, quando uma empresa contratante ou uma empresa contratada, né, vem fazer um serviço dentro da minha empresa, eles têm que ter ciência dos riscos, né, que os funcionários deles estão correndo dentro da minha unidade. Isso passa por um treinamento e por uma conversa entre CIPA para que esses funcionários possam atuar com segurança dentro do meu estabelecimento. A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no estabelecimento das medidas de segurança e saúde do trabalho. Disposições finais. Revogado pela portaria. Esta norma poderá ser aprimorada mediante negociações em termos específicos. Essa foi uma questão de revogação. Aqui a comissão de incidentes, quadro 1, dimensão da CIPA. Aqui nós temos os grupos de pessoas que precisa, né, para se ter CIPA. Quais são a quantidade de cipeiros por pessoas existentes nas unidades. Aí nós temos o número de empregados do estabelecimento, o número de membros da CIPA. Aí nós temos aqui efetivos e suplentes. Se for de 0 a 19, não terá membros da CIPA. Se for de 20 a 29, terá um membro e um suplente. Se for de 30 a 50, terá um membro e um suplente. De 51 a 80, nós teremos 3 efetivos e 3 suplentes. E assim sucessivamente. Nós temos aqui uma tabela onde vocês podem acompanhar. Acima de 10 mil, para cada grupo de 2.500, acrescentar 2 pessoas. Depois vocês podem acompanhar esses quadros, né? E sobre esses dimensionamentos de CIPA e funcionários. Aqui também nós temos o quadro 2, agrupamento de setores econômicos pela classificação nacional de atividade econômica para dimensionamento da CIPA. Aqui nós temos a questão de minerais, C1A minerais, C2 de alimentos, têxteis, C3 têxteis e assim sucessivamente. Aqui no quadro 3, a relação de classificação nacional de atividade econômica, correspondente ao agrupamento de dimensionamento da CIPA, extração de carvão mineral, entrando no C1, extração de petróleo e gás mineral, entrando no C1 e assim sucessivamente. Bom, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui, né, concluindo então essa aula de NR5. Desejo a todos os bons estudos e uma boa tarde.